Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você, ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Faça alguns instantes de oração silenciosa. Peça para que Deus fale com você por intermédio dessa palavra essa noite. Pai, por tua bondade, fala comigo e com os meus irmãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma-nos nas tuas mãos. Ilumina a nossa mente. Livra, Pai, o nosso pensamento, o nosso coração de qualquer distração externa, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos totalmente voltados para aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite, Pai. Essa é a oração que nós fazemos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu já vi inúmeros filmes ou episódios de séries com uma cena mais ou menos assim. Em um avião, em pleno voo, tudo acontecendo normalmente, quando acontece a surpresa de um dos passageiros começar a passar mal. A aeromoça corre até ele, vê como ele está, e ela percebe que o seu caso é um pouco grave. Talvez ele está até infartando. Aí ela se levanta, ela olha para os outros passageiros e ela pergunta o quê? Tem algum médico entre nós? Já viu algum filme assim? Alguma série? Tem algum médico entre nós? Aí normalmente, alguma pessoa levanta a mão assim, Normalmente é aquele médico ou aquela médica bonitona, Levanta, vai em câmera lenta, chega, ajuda, salva a pessoa ali de alguma forma. Ainda bem, meus irmãos, que a necessidade era por um médico, porque podia ser bem pior. Quem aqui já assistiu aquele filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu? Esse é antigo, Esse eu assistia na sessão da tarde quando eu era criança. Nesse filme, meus irmãos, após o comandante e o copiloto comerem comida estragada, ambos passam mal e eles desmaiam. Aí aperta o botão do piloto automático e aparece aqueles bonecos de posto, sabe? Não sei se vocês lembram. Aí está dizendo assim, ele consegue dirigir o avião, pilotar o avião até o aeroporto, mas não tem ninguém que pousa. Aí a aeromoça ela vai até os passageiros, olha assustada e fala assim, tem algum piloto entre nós? E aí no filme, ainda bem que tinha um piloto. Afinal de contas, o que é mais fácil, meus irmãos? Ter um médico ou ter um piloto num avião que está caindo? Ter um médico, Seria muita sorte, entre aspas, ter um piloto. O fato é que, em alguns momentos da nossa vida, ter a pessoa certa, na hora certa, no meio de nós, faz toda a diferença. Muda toda a história. É bom ter um médico ao nosso lado para nos acudir quando a gente passa mal. É bom ter um policial para nos proteger, quando alguma coisa acontece. É bom ter um bombeiro perto quando um desastre, surge na nossa frente. É bom ter um mecânico quando o carro quebra, E assim por diante. Eu mesmo tive aqui em Votuporanga, não muito tempo atrás, uma experiência muito marcante sobre isso. Acredito que muitos dos irmãos sabem, eu tenho um problema meio sério de ácido úrico, herança do meu pai, e por conta desse problema, às vezes eu tenho crises de gota. Em uma dessas crises, eu fiquei uma semana com muita dor. Fui para os hospitais aqui de Votuporanga algumas vezes, e os médicos não acertavam a minha medicação. Eles aplicavam o medicamento, a dor diminuía, mas não zerava. No outro dia, ela voltava a aumentar.
Um dia eu não estava aguentando mais, me arrumei e fui para a Santa Casa. Ali na recepção da Santa Casa, eu já estava muito preocupado e muito angustiado, pensando se o médico que me atenderia entendia alguma coisa de ácido úrico, entendia alguma coisa de gota, para que ele pudesse me dar o medicamento correto. Quando chamaram meu nome, eu entrei no consultório, meus irmãos, e a hora que eu olhei era uma médica, com certeza ela era muito mais nova do que eu, e eu não duvido que ela tinha acabado de sair da faculdade. Então vocês imaginam a minha preocupação quando eu vi aquela cena, né? Eu pensei, essa menina não vai saber cuidar do meu caso de jeito nenhum. Aí eu sentei, expliquei para ela tudo o que tinha acontecido, expliquei que alguns médicos não tinham me dado o remédio certo, e ela olhou para mim e falou assim, Bruno, hoje é o seu dia de sorte. Eu sou reumatologista, que é a especialidade que cuida de gota. E eu sei exatamente o remédio que você precisa. Ela me medicou e eu fui para casa, graças a Deus, com a dor zerada. A pessoa certa, na hora certa. Quantas experiências, meus irmãos, já não tivemos na vida em que nós não falamos algo? Você é a pessoa certa na hora certa. Cara, que bom que você estava aqui nesse exato momento. No nosso relacionamento, na nossa vida com Deus, nós sempre temos a pessoa certa, na hora certa, no meio de nós. Como você bem sabe, Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele está onde nós estamos, Ele sabe o que nós precisamos e Ele é suficientemente poderoso para nos socorrer em cada uma das nossas necessidades. Baseado nesse texto de Sofonias 3, do 14 a 17, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema que está na tela. Deus está no meio de nós. Vamos repetir juntos? Deus está no meio de nós. Para nós entendermos e aplicarmos esse texto na nossa vida, é fundamental, meus irmãos, a gente relembrar algumas coisas sobre o profeta Sofonias e o livro que ele escreveu. Como ele mesmo relata no primeiro versículo do seu livro, Sofonias ele foi tataraneto do rei Ezequias, que era rei do reino do sul, Judá. Curiosamente, se a gente for pegar todos os profetas, ele foi o único profeta do Antigo Testamento que tinha um parentesco real. O contexto histórico dele é o contexto do rei Josias, que possivelmente era primo do Sofonias. Após os terríveis reinados do rei Manassés e do rei Amon, Josias reinou entre o ano 640 e o ano 609 a.C. E ele foi classificado como um dos reis que fez o que era reto ou o que era bom aos olhos do Senhor. Se você observar na sua Bíblia, segundo Reis, capítulos 22 e 23, nos traz o relato do reinado de Josias, mostrando como ele foi um rei piedoso, um rei próximo de Deus, mostrando que ele realizou uma grande reforma religiosa em Judá e lutou para que Judá abandonasse os ídolos, especialmente o deus Moloque e o deus Baal, e voltassem ao Senhor, voltassem a obedecer à lei de Deus. Essa reforma de Josias, apesar das suas nobres intenções, ela gera uma transformação, ela gera uma mudança apenas superficial no povo. Porque a gente percebe na história que logo após a morte do rei, eles voltam a abandonar a lei e eles voltam à prática da idolatria. A profecia de Sofonias, ela é motivada então, meus irmãos, pela situação do povo de Judá nesse contexto. Qual que era o contexto? Corrupção dos líderes, sacerdotes e profetas, opressão contra os pobres, as viúvas e os estrangeiros, algo que a lei do Senhor condenava, idolatria e também indiferença com relação à lei do Senhor. Diante disso, quando a gente olha para os 3 capítulos do seu livro, nós encontramos uma fórmula que é bastante comum nos escritos proféticos. Aqueles que têm participado das nossas aulas de escola dominical vão entender bem o que eu estou falando. Qual que é essa fórmula que a gente encontra no livro? Nós encontramos uma palavra de julgamento, onde os pecados de Judá são apontados.
nós encontramos uma palavra de convocação do povo ao arrependimento e à conversão. Nós encontramos uma referência ao dia do Senhor, inclusive esse é o tema central no livro de Sofonias, um dia de julgamento, um dia de juízo, um dia de castigo, não apenas sobre Judá, mas também sobre todas as nações. E por fim, nós encontramos ainda a promessa de que os remanescentes fiéis a Deus seriam preservados e abençoados pelo Senhor na figura de um rei messiânico, na figura de Jesus, que um dia viria e um dia apacentaria o povo de Deus. Sofonias 3, do 8 ao 20, fala justamente dessa última parte. O profeta ele vai trazer promessas de Deus aos remanescentes de Israel, que permaneceriam fiéis ao Senhor, mesmo diante do juízo por intermédio da Babilônia, e seriam um dia restaurados por Deus quando o tempo do cativeiro terminasse. Contudo, meus irmãos, como nós vemos em muitos dos escritos dos profetas, o que é anunciado ali sobre o dia do Senhor e sobre os remanescentes do povo de Deus, não era apenas para um futuro próximo do contexto de Sofonias, era também para um futuro além, era também para um futuro distante. Essa profecia, no nosso entendimento, à luz do Novo Testamento, ela aponta para a obra do Messias, ela aponta para a obra de Jesus, que um dia reuniria e salvaria os verdadeiros remanescentes fiéis de Deus, que é a igreja do Senhor, que somos nós. Portanto, quando nós lemos Sofonias 3, do 14 até o 17, nós podemos entender, meus irmãos, isso é uma bênção para nós, como palavras que dizem respeito a nós hoje, como palavras que dizem respeito à nossa vida, especialmente porque a obra da salvação de Jesus Cristo, ela vai lançar luz nesse texto e ela vai nos mostrar um significado ainda mais sublime, ainda mais profundo para nós que hoje somos o povo de Deus, o povo da aliança. Voltando agora ao texto, eu vou convidar a Jaque para pregar comigo hoje. Projeta para a gente, Jaque, o versículo 14, pode deixar ele em tela, tá bom? Basicamente, meus irmãos, quando a gente olha para o texto que a gente leu, o Senhor ele dá uma ordem para o povo nesse versículo 14, e nos versículos seguintes ele vai dar os motivos para que o povo faça isso. Qual que é a ordem que Deus dá? Eu quero convidar você a ler junto comigo. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Percebam, filha de Sião, Israel, filha de Jerusalém, são sinônimos nesse versículo 14 que a gente acabou de ler. Todos eles fazem referência ao povo escolhido de Deus. E o Senhor aqui, meus irmãos, ele dá 4 imperativos. Ele dá 4 ordens a esse povo. Quais são os 4 imperativos? Vamos ver se vocês estão bons no português. O primeiro, cante. O segundo, grite. O terceiro, alegre-se. E o quarto, exulte de todo o coração. Eu não sei você, mas para gritar, para cantar, para alegrar e para exultar de todo o coração é preciso de um motivo, não é verdade? Ninguém em sã consciência, meus irmãos, sai fazendo isso sem motivo aparente. E Sofonias, no versículo 15, que a Jaque vai projetar agora para a gente, ele vai nos dar esses motivos. Ele fala assim, vamos ler juntos? O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. O primeiro motivo, meus irmãos, que Sofonias nos dá é que o Senhor retirou as sentenças que pesavam contra nós e afastou os nossos inimigos. Vamos agora fazer uma comparação interessante. Vamos comparar isso que Sofonias diz aqui com o que o apóstolo Paulo nos fala em Colossenses 3, de 13 a 15. Percebam. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne,
Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, as sentenças, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Olhem, meus irmãos, como Sofonias 3,15 se cumpre nisso que Paulo está nos falando. O que Sofonias fala aqui se cumpre na pessoa, se cumpre na obra de Cristo. Porque na cruz, como eu e você estamos cansados de saber e glorificamos a Deus por isso, o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. O Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados. E o Senhor Jesus anulou a sentença de morte e condenação eterna que pesava contra mim e contra você. Além disso, meus irmãos, Ele ainda afastou os nossos inimigos de nós. O que Paulo diz é que na cruz, todos os governos e autoridades desse mundo, todos os poderes espirituais, Satanás e seus demônios, todos foram humilhados publicamente por Jesus. Todos foram colocados debaixo dos pés e do domínio do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que conforme Jesus nos fala, lá em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E como Paulo nos fala em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas além de retirar as sentenças que eram contra nós, e além de afastar os nossos inimigos, Sofonias ele nos dá mais motivos para a gente cantar, para a gente gritar, para a gente se alegrar e para a gente exultar. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de você, você não precisa mais temer nenhum mal. Querido irmão, querida irmã, uma das coisas mais maravilhosas sobre o Evangelho, uma das coisas mais maravilhosas sobre Jesus, é que Ele não é um Salvador que cumpre o que veio fazer e depois vai embora. Ele não é esse tipo de Salvador. Quando Jesus se encarna, quando Jesus desce da sua glória, e Ele se torna o Emanuel, o Deus conosco, Ele faz isso para estar conosco por toda a eternidade. Ele faz isso para estar conosco por todos os dias da nossa vida. Lá em João capítulo 14, num discurso de despedida de Jesus para com os seus discípulos, Ele fala para eles que Ele iria voltar para o Pai, mas Ele diz que eles não ficariam sozinhos, porque Jesus enviaria o seu Espírito para eles, enviaria o Espírito Santo. E eu acho linda, meus irmãos, a expressão que Jesus usa no versículo 14 desse texto. O Senhor fala assim: não deixarei que fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês. Ou seja, vocês nunca mais estarão sozinhos. E Jesus reafirma essa promessa lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 20, a segunda parte, o texto da grande comissão, quando o Senhor diz: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É de segunda a quarta? É de sexta a domingo? Não, meus irmãos. Todos os dias até o fim dos tempos. O Rei de Israel veio. Você crê nisso? O Rei de Israel veio. O Senhor está no meio de nós. Diante disso, a conclusão óbvia de Sofonias é: se o Senhor está no meio de você, você não precisa temer nenhum mal. Se o Senhor está no meio de você e você crê nisso, você não precisa temer nenhum mal. E eu queria que você pensasse nesse momento nos medos que têm acompanhado a sua vida. Quais são os medos que têm acompanhado você?
Quais são os medos que você tem carregado no seu coração? E eu queria, meus irmãos, no poder do Espírito Santo, convidá-los essa noite a confrontar esses medos com essa certeza. O Rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Vamos falar junto? O Rei de Israel, o Senhor está no meio de você. E se Ele está, não há o que temer. Que pelo poder do Espírito Santo, Deus possa tirar todo o medo do nosso coração, nessa certeza de que Ele está conosco. Versículo 16, pode avançar já, que nos diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém, não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. Naquele dia, ou seja, no dia que o Senhor remover as sentenças contrárias a nós, no dia que o Senhor afastar os nossos inimigos, no dia que o Rei de Israel estiver no nosso meio, se dirá ao povo de Deus: não tenha medo, não desfaleçam as suas mãos. Desfalecer, meus irmãos, é perder as forças. Desfalecer é fraquejar. Desfalecer as mãos é não ser capaz de segurar sequer um copo de água. Mais uma vez eu pergunto para você: por qual motivo você sente que tem perdido as forças? Qual é a razão que tem feito as suas mãos tremerem? Qual é o motivo que tem feito as suas mãos desfalecerem? O que tem sido pesado demais na sua vida, que você não tem tido forças sequer para segurar e está a ponto de soltar e desistir? É o seu casamento? São seus filhos? A sua vida financeira? Algum problema de saúde que porventura você esteja enfrentando? É o seu trabalho, a sua profissão? São seus ministérios, sua vida aqui na igreja? Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, não tenha medo. Olhe para o Deus que está no meio de você. Olhe para o Deus que está no meio de nós e fortifique essas mãos em nome de Jesus. Pense comigo, meus irmãos. Mãos, segundo a Bíblia, são treinadas e fortalecidas no Senhor. Eu gosto muito do que Davi fala no primeiro versículo do Salmo 144. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olha que coisa mais profunda. Bendito seja o Senhor, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. É Deus que fortalece a minha mão para pegar numa espada, para entesar um arco. É Deus que me dá agilidade e habilidade para eu vencer os meus inimigos. Da mesma forma, meus irmãos, é Deus que firma as nossas mãos desfalecidas e enchem o nosso coração de coragem. Olha o que Isaías fala, Isaías 35, 3 e 4. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Fala para o irmão que está do seu lado: seja forte, não tenha medo. Mas fala com convicção: seja forte, não tenha medo. Mateus, fala para a Maria Luísa lá que ela está sozinha, ela vai falar para você. Seja forte, não tenha medo. Aí o texto termina dizendo assim: eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Eu quero dizer para você essa noite que nós podemos ter certeza que nós podemos segurar qualquer coisa e vencer qualquer batalha, porque as mãos do Senhor a todo momento seguram as nossas mãos. Não é na nossa força, meus irmãos, é na força do Senhor que nós lutamos e vencemos as nossas batalhas. É o que o salmista fala em outro salmo que eu gosto muito, Salmo 20, versículo 7 e versículo 8. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, o povo de Deus, nós invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé, porque nós não lutamos na força da carne,
nós lutamos na força do Senhor, nós lutamos na força do Espírito Santo. Talvez ainda nesse momento você me diga: pastor, eu sei de tudo que você está falando, mas a batalha está difícil, a batalha está longa, eu já me sinto muito cansado, eu já me sinto ferido, abatido, depressivo. Olha o que Deus vai falar para você no versículo 17. O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Querido irmão, querida irmã, Sofonias nos lembra de que o Deus que está no nosso meio não é qualquer um. O Deus que está no nosso meio é poderoso para salvar. E a ideia dessa palavra aqui no hebraico é que ele é poderoso o suficiente. Agora pense comigo. Ele é poderoso o suficiente, meus irmãos, para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte, para nos salvar do inferno. Ele é poderoso o suficiente para ser também o seu socorro, para ser também o seu auxílio em toda e qualquer situação da sua vida. Basta ir até Ele, basta colocar a sua confiança, a sua fé no Senhor, basta colocar no Senhor toda a esperança do seu coração. Basta crer naquilo que a palavra nos diz, de que o Senhor está no meio de nós e que Ele é poderoso para salvar. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Quando eu li esse versículo, sabe o que me lembrou? Me lembrou a parábola do filho pródigo. A forma como o pai recebeu o filho rebelde que voltou para casa. Olha o que o pai fala para os servos lá em Lucas 15. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Meus irmãos, se vocês permanecerem firmes, crendo, confiando, se entregando aos cuidados do Pai, Deus ficará muito contente com você. É o que Sofonias fala. O coração do Senhor se encherá de júbilo, se encherá de alegria, e por sua causa, segundo o texto, Ele nos renovará no seu amor. O amor de Deus nos renovará dia após dia para nós enfrentarmos qualquer tribulação que surja diante de nós. E isso vai acontecer se nós depositarmos fé de que Ele está no meio de nós e de que Ele é poderoso para salvar. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero concluir dizendo para você que, independente da situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, cante diante do Senhor, grite de alegria, exulte na presença de Deus com todo o seu coração. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de você e permanecerá para todo sempre. Nele há perdão de pecados e salvação. Nele há livramento dos nossos inimigos. Nele todo medo é removido. Nele toda a mão trêmula é fortalecida. Ele é poderoso para salvar. E Ele nos renova em seu amor, enquanto se enche de alegria pela nossa vida, pelo nosso relacionamento com Ele. E o Natal, meus irmãos, o Natal serve para nos lembrar disso. Serve para nos lembrar que Deus em Cristo esteve no meio de nós, na história humana, e Ele nunca mais se retirou.
e jamais se retirará até o dia em que nós estivermos junto com Ele por toda a eternidade. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Quero te convidar a orar silenciosamente por alguns instantes. Eu não sei como essa palavra falou ao seu coração, ao meu ela falou de uma forma muito especial, mas eu queria que você respondesse ao Senhor em oração. Talvez você esteja passando por uma luta e você precisa reafirmar na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está no meio de nós. Eu creio que o Senhor é poderoso para salvar. Eu creio que se eu confiar no Senhor, o teu amor me renovará. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, durante alguns instantes?